a questão da emuná, que nós chamamos de fé, emuná, fé. Eu coloquei ali obediência, isso, a fé, a emuná, ela é a obedecer, ela significa obedecer, significa obediência. Então, a própria palavra, assim, na Torá, né, a própria palavra nos cita, nos confirma que uma coisa está interligada à outra. Então, a palavra fé em hebraico, que significa emuná, significa fidelidade. Não só fidelidade, confiança, certeza e estabilidade. Na visão judaico-bíblica, essa confiança, essa fé, inclusive na Bíblia do David Stern, né, toda vez que está escrito na tradução Ferreira de Almeida, que cita lá fé, no do David Stern se refere à confiança. A tradução, né, melhor tradução. Está associada naturalmente à obediência ou fidelidade. Então, são palavras que elas não têm como ficarem separadas, né? Quem obedece, confia, né, e é fiel. Então, qual que é o princípio? Qual que é o cerne? O que significa emuná na essência, né? É algo que você tem a certeza, porque tudo começa na parte espiritual, né? O começo, antes de qualquer coisa, antes dela ser criada, já existia a Torá, né? Já existia o trono de Hashem, o reino de Hashem, né? Os 7 Espíritos de Deus, o Mashiach, antes de qualquer coisa ser criada. Então vocês sabem. E daí, do nada, entre aspas, nada, porque já existiam essas coisas fundamentais, né? E com o poder da palavra de Hashem, as coisas começaram a existir fisicamente. Então, é algo, quando é um pensamento judaico, por exemplo, quando você quer que necessita, por exemplo, esses testemunhos aqui que foram dados, você tem a fé, a certeza, você não está vendo com os teus olhos, mas é como você visse com os olhos de Yeshua. Você crê naquilo e é um pensamento, uma filosofia judaica, por exemplo, você sentir a alegria. Você sentir a alegria de você estar, é como se você visse, por exemplo, eu quero ganhar um carro de presente, um carro novo. Daí você imagina aquele carro, aquela cor, aquela marca, o ano do carro, vários detalhes, você forma na tua mente, né? E você começa a se alegrar, como se aquilo existisse já para você. Você está... naquele dia, você está vendo, nossa, eu recebi esse presente hoje. Então, quando você forma essa imagem no teu coração, na tua mente, daí aquilo vai acontecer. Você sentindo aquela alegria, assim como se fosse real, né? Então, essa é uma filosofia, um pensamento judaico, com relação à questão da fé, né? A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Então, por exemplo, a pessoa um ateu, por exemplo, se falar isso aqui para ela, ela vai olhar para a gente assim, vai fazer e vai levantar, vai embora, né? Isso é um absurdo para ela. Ela tem que, tudo na vida dela, o princípio e o fim é você tocar nas coisas. Se você não puder tocar nas coisas, a questão lá do Tomé, né? Você tem que tocar, pegar. Fora disso, nada existe. Não há razão para existir, não tem valor nenhum, né? É diferente do que a gente pensa, é bem diferente do que a gente pensa, né? Pela emuná, Avraham, chamado por Hashem, obedeceu e partiu a um lugar sem saber para onde ia. Mesma coisa que vá rapidinho lá, se falou em mudança. Quando se falou em mudança, já me veio essa o que eu vou falar aqui agora. Avraham, saia da tua casa aí, chama o caminhão de mudança. Olha lá o caminhão de mudança, né? Chama o caminhão de mudança, coloca todas as coisas no caminhão, rápido,
rapidinho, rapidinho. Pega lá e Abraham chama o cara do caminhão e não tem que ajudar, ele mesmo vai lá e vai ajudar o motorista do caminhão, tal. Daí, tudo bem, rapidinho, em meio-dia, talvez um pouco mais, lotaram o caminhão de coisa, caminhão baú grande assim, lotaram, daí entra o motorista no lugar dele, entra Abraham do lado do motorista, o motorista olha para Abraham assim, meu querido Abraham, nós vamos para onde? E daí Abraham olha para ele, não sei. A gente não sabe, mas você sabe que tem alguém que sabe e alguém que vai te levar lá onde é para você ir. Isso é emuná. É certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraham era campeão nisso. Ele era mestre nisso aí, né? Então é bem interessante essa questão. Segundo o dicionário Aurélio, obediência, que é o segundo tema, né, de hoje, significa submeter-se à vontade de, cumprir ordem de, estar sujeito a alguém, submissão ou sujeição. O verbo hebraico traduzido como obedecer é o verbo shemá. Presta atenção aí, ó. O shemá, que literalmente quer dizer dar ouvidos a. Shemá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, 4 a 5. No livro de Tiago 2, 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isto é, fé é crer e obedecer. Então nós vemos aqui nesse slide a interligação assim direta, né, dessas três palavras aí. Mas Roches não está falando de duas palavras, de fé e emuná e obediência? Mas o Shema faz parte desse processo, né? Por isso que eu coloquei ali. Então, não existe o Shema sem só entrando por aqui e saindo por aqui. O Shema completo, como eu falei ontem, no estudo que ia citar sobre isso, é você ouvir, mas esse ouvir completo justamente é o ouvir que desce para o teu coração. Ele não entra por aqui e sai por aqui. Ele entra por aqui, desce para o teu coração, e do teu coração ele vai para os teus braços, para as tuas mãos, para as tuas pernas e para os teus pés. Esse é o Shema. Esse é o Shema completo, né? A essência, a plenitude do Shema é isso aí. Não é só ouvir. Não, peraí. Você escutou alguma coisa ou você ouviu algo? Escutar é uma coisa. Agora, ouvir o Shema, que significa esse ouvir na essência, é dessa maneira. É bem diferente de escutar. Não tem nada a ver com escutar. É algo muito mais sublime, né? Então, isto é, fé é crer e obedecer, que isso está tudo interligado com o Shema Israel. Por isso que eu fiz questão de colocar o Shema Israel aqui no... Localizando os versos que contêm a palavra obedecer em um programa de computador da Bíblia, constata-se que quase todos os casos onde você vê a palavra obedecer em hebraico é Shema. Então, mas espera aí, Roxo, Shema não é ouvir? Pois é, olha que interessante. Vocês podem confirmar isso na Torá, nas Parashot. E eu fui lá, verifiquei, e Deuteronômio 11, 13, por exemplo. E se obedecerdes, olha, presta atenção, isso está na Torá. Isso é Parashá, a gente dá aqui, sábado de manhã a gente fala disso. E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, se obedecerdes, porém literalmente esse versículo diz em hebraico, está lá em hebraico 11, 13, Shema. E eu fui verificar a palavra hebraico, é Shema mesmo. A palavra Shema. Então, que significa obedecer. Então, e se Shema ouvir, você vai ouvir. Né? Esse Shema, você vai ouvir, mas no sentido de obediência. Não existe um Shema que não cite a palavra, que você não entenda a questão da obediência. Não é só escutar, está fora.
Só escutar? Não, eu escutei, eu ouvi lá que o Rabino falou, que o Rosh falou, tal. Não. É o princípio, né? Por causa do mecanismo da imuná. Nós vamos ver no final ali. E quando Moisés recitou o pacto para o povo de Israel, ele respondeu: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos, né? Mas foi falado primeiro ao povo, então eles ouviram e tudo que o Eterno falou faremos e obedeceremos. Então eles entenderam a mensagem por trás do Shema. Isso está em Êxodo 24:7. Já é diferente de Deuteronômio. Ó. De Deuteronômio eu fui para Êxodo. Então é um outro exemplo também da Torá, que fala sobre o Shema não só como ouvir. Êxodo 24:7 também. Mas a palavra hebraica aqui diz: tudo o que falou o Eterno faremos e ouviremos. Né? Os dois verbos aqui são realmente sinônimos. Realmente. Shema também nos ajuda a entender porque Yeshua muitas vezes concluiu seu ensino com as palavras: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aí, ó. São palavras do próprio Mashiach, né? Por que ele repete? Na verdade, ele está falando 3 vezes com relação a ouvir. E nessas, se nós formos analisar essas palavras aqui na origem, ou em grego, ou em hebraico, ou em aramaico, vai estar escrito Shema ali também. Né? Ó, aqueles que têm ouvidos, ouvidos está diretamente ligado com ouvir, e ouça. Então, por que ouvir e ouça? Por causa da plenitude do Shema, o ciclo completo, né? Entra por aqui, desce para o coração, e do coração vai para os teus membros. Então, ele fala 3 vezes: ouvidos, ouvir e ouça. Entra aqui, coração e os membros. Essa plenitude, né? É a prática do que você ouviu. O que realmente ele quis dizer? Você já ouviu o meu ensino, agora leve-o para o coração e obedeça a isso. Essa aqui é a mensagem de Yeshua. Quando ele diz: ouça, ouvidos, ouvir e ouça. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não só ouvintes. São palavras de Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e nem só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, cada um de nós, não, Rosh Jair, mas ainda eu sou membro só. Eu sou membro, ainda não tenho uma função. Você já tem uma função. O que você pode fazer de hoje para frente, se você não fez, não vamos olhar para trás, né? O que se pode fazer de hoje para frente? Você já conhece a palavra? Não, mas eu não conheço a palavra que nem alguns irmãos aqui. Eu estou aprendendo. O que você sabe, passe para frente, não retenha. Mas para quem que eu vou falar, Rocha? Para quem der ouvidos. Para quem tiver, você pode arranjar oportunidades, você pode combinar, tomar um café na casa de um irmão. Posso fazer uma visitinha para você, tomar um café aí? Eu levo um pãozinho, eu levo um pão de queijo. Venha, vamos nos conhecer. E assim por diante. Nós podemos criar oportunidades para fazer a nossa parte. Tá? Nesse momento de conversa aquilo, conversa tal, se você conseguir fazer com que essa pessoa escute um versículo ou 2, que ela entenda isso e entre no ouvido dela, ela pode nascer de cima por causa disso. Porque é o princípio da fé. Como que as pessoas já nascem com fé? A palavra não diz assim. A palavra diz que a fé vem pelo oleiro. Entendeu? Então, às vezes a gente fica... O que eu vou fazer? Cada dia a gente pode fazer algo. Todo dia. Mas eu só sou membro. Não importa. Vai lá, faz a tua parte. Há algo que agrade mais a Hashem do que sacrifícios? Samuel disse,
profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Por que Hashem ficou irado com Saul, que foi rei, né, de Israel? Porque Hashem falou para Samuel: Samuel, eu estou muito assim irado, né, mal, por causa de Saul, porque ele não me obedece. E Samuel chegava para Saul e dizia: faça assim, faça assado, que o Eterno pedia através de Samuel para Saul agir daquele jeito. Faça assim, faça assim, faça assim. E ele ele fazia do jeito dele. Ele queria fazer as coisas, mas do jeito dele, né? Então daí o Eterno disse para Samuel: basta, eu vou passar a unção. Agora você sai desse lugar, vai encontrar Davi, até Davi, e eu vou fazer Davi rei de Israel. E tirou a unção de Saul, tirou o reinado de Saul. E daí vocês sabem a história, o que aconteceu, o final trágico de Saul, porque ele foi desobediente, né? Ele fazia do jeito dele, não dava ouvidos. E justamente essa conversa de Hashem com Samuel, né, que exatamente essa questão aqui, ó: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra dele? Esse versículo faz parte dessa conversação ali com Samuel, o Hashem com Samuel. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, né? Então, para qualquer coisa assim, Saul ia lá e matava um carneiro, um cabrito lá. Não, eu estou fazendo um sacrifício aqui para Hashem. Daí Samuel dizia: não, mas o senhor não quer sacrifício, o senhor quer que você obedeça a ele. O senhor quer, Saul, o Eterno quer que você obedeça a ele. Daí vem essas palavras aqui. Não basta somente pregar e escutar. Eu falo aqui, e vocês escutam, né? O escuto é como se ele entrasse por aqui e saísse por aqui, ó. Quando você escuta. Vai, evapora. Romanos 10, 16, 21, onde está escrito isso aí. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Hashem. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até aos confins do mundo. Essa aqui é uma passagem ali de Romanos, né? Mostrando assim quanto que Israel não deu ouvidos a Yeshua, né? As palavras de Yeshua. Mas digo, porventura Israel não o soube? Olhem a pergunta, presta atenção aqui na pergunta. Porventura Israel não o soube? Por quê? Porque não deram ouvidos, só escutaram. Eu estou falando a maioria, né? Mas houve uma minoria que ouviu muito bem. Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Está se referindo a que muitos gentios, né, ouviriam realmente da forma correta as palavras de Yeshua, os gentios espalhados pelo mundo. Isaías ousadamente diz assim: fui achado pelos que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel se diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 16 a 21.
aquilo, inclusive eu falei na paraxá de ontem, né? A questão de você se rebelar, rejeitar, né? Eu falei, inclusive, no final ali, no último slide de ontem, assim como o povo todo, junto com os 10 espias, eles rejeitaram a terra. Assim nós falamos também, fazemos um paralelo com todo o povo que rejeita Yeshua, rejeita a porta que dá entrada para a terra, né? E aqui, para finalizar esse slide, o mecanismo da imuná e do nascer de cima. Eu coloquei esse tema do nascer de cima justamente para a gente ter um entendimento mais pleno, né? Inicia com a pregação, instrução da palavra de Hashem. Aquilo que eu dei exemplo para vocês, da gente combinar, marcar alguma coisa, de visitar alguém, falar com as pessoas, com um café, etc. Chamar, ouve-se a palavra, o chamar, ouve-se a palavra com atenção, e esse ouvir chega ao coração, quando se ouve a palavra com atenção. Você dá atenção. A fé vem pelo ouvir. Por causa dessa palavra, a veracidade da palavra. Romanos 10, 17. Então, seria o item 3, inicia o processo da imuná. Fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Inicia o processo da fé. Pois sem fé é impossível agradar a Hashem. Toda a questão, todo o princípio de toda a questão aqui, de nós fazermos parte do reino, a questão de Yeshua, né, todo o nascer de cima, depois o batismo nas águas, tudo é por causa do que começa esse processo da fé em nós, né, germinar em nós. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Yeshua como Senhor, e em teu coração creres que Hashem o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, o Eterno me agraciou aí que essas palavras aqui aconteceram, né, com minha mãe e com meu pai. Meu pai, talvez uns 3 ou 4 dias antes dele falecer, né? Ele falou as palavras da salvação, foi uma experiência. E a minha mãe foi no hospital também, só que ela faleceu depois, mas também ela falou as palavras da salvação. Baruch Hashem. E acontece, depois desse processo, né? Daí acontece o nascer de cima, propriamente dito, em uma experiência com Yeshua, porque todo aquele que crê não será confundido, também confirmando as palavras desse mesmo livro, Romanos 10 e 11. E começa a germinar um novo homem. Nesse processo aqui todo, é o princípio de um novo homem que começa a brotar em nós, dentro de nós. E o velho homem é o começo do processo desse velho homem que se despede de nós. Por isso que culmina, né, a confirmação pública dessa experiência através do batismo nas águas, que nós falamos. Você está no batismo nas águas, você está confirmando publicamente que já aconteceu em essência, né, esse germinar de um novo homem dentro de você, e quando você mergulha nas águas, é como se o velho homem fosse a água abaixo, e quando você emerge das águas, essa nova, você como um novo homem, uma nova criatura, né? Esse é o simbolismo da questão das águas ali. Então, é interessante isso aqui, porque não, eu já nasci lá com fé, já nasci com fé. Não é isso que a palavra mostra, não é assim. Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, como todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, para ser criado
iniciar um novo homem dentro de nós é pelo poder da palavra também. Não existe uma outra fórmula, né? O princípio é o mesmo, o poder da palavra, né? Então, é isso aqui sem muitas delongas, né? Porque, deixa eu ver. Tem mais um aqui. Então, olha, porque nós fomos eleitos, chamados, isso aqui para finalizar então. Por que nós fomos eleitos ou chamados? Aquilo que eu falei da gente combinar um café, um chá na casa de um amigo, na casa de uma pessoa que ainda não nasceu de novo, né? Não nasceu de cima. Como, porém, invocarão aquele em que creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas, Rocha, eu posso pregar? O que você conhece da palavra, você pode falar para o teu irmão, né? E como pregarão se não forem enviados? Como que aquela pessoa vai nascer de cima se você não vai até ela? Se a gente, né? Se a gente não... Eu também me incluo nisso aí. Todas essas lições é para mim também, né? Quem sou eu, né? Vamos lá. Como está escrito? Tem uma música que nós cantamos aqui, até tem uma irmã, que ela está para vir em julho, né, Regina? A Rose, a Manavu, nós chamamos ela de Manavu, porque ela fazia parte do grupo de louvor, e daí a gente chama, ela ficou apelidada de Manavu, que é uma música aqui, né? Nós cantamos. Tem aqui no livro de Cânticos Manavu, eu não sei que número que é. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vocês, irmãos, cada um de nós temos que ser assim, irmos. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, assim como pela desobediência de um homem só, de um só homem, todos se tornaram pecadores. Olha que interessante esse verso aqui, de Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Lembra que eu falei ontem da raiz da amargura aqui? Que um dos espias, né, chegava em casa, em vez dele trazer boas notícias, ele trouxe más notícias, raiz da amargura, passou para uma família levou para outra, e de repente estavam 600 mil amargurados, chorando em prantos lá, desesperados. Então vamos fazer o papel contrário, né? Que é através de uma vida que nasce de cima, através da tua vida, quantos podem nascer de cima? Através da nossa vida, né? Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Do mesmo modo que pela obediência de um só homem, Mashiach, todos, ou quem nele crer, se tornará justo. Baruch Hashem, Baruch Rabá Bishem Adonai.